Olá, bom dia. 7h54, hoje é terça-feira, 12 de julho de 2022 e vamos lá para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Começando, Santo, do que nós estamos falando. E uma coisa simples. Um dia alguém esteve me chamando. Eu disse, olha, se você continuar gritando e todo esse seu tempo você usando com esse megafone, o tempo todo, não sei, não sei se é assim algo. Olha, é bom a gente, de fato, nos dar o direito mesmo, olha, da gente escutar, se ainda que seja nada no lugar. A questão é que a gente não gosta mesmo de no silêncio absoluto ficar. Sim, e eu posso mesmo até falar. Sim, de cunho bem particular. Quando a gente entra na casa do silêncio, até a nossa alçada, a gente é capaz de escutar. O, o osso mesmo, ó, a fazer aquele movimento que ele é bem peculiar. E isso é o que mais pode nos incomodar. E sabe por que disso aqui eu estou a falar? Porque o divino um dia me pediu para de fato entrar na casa do silêncio, no lugar. E que eu ficasse lá, independente do que ali eu pudesse escutar. Eu então passei a reparar que não havia ninguém naquele lugar. Ninguém. Também passei a reparar os ecos que começavam a chegar. Era tanto eco, tanto eco, tanto eco, tanto eco, que eu fiquei a imaginar o quão é difícil mesmo, a gente tirar um tempo para com a gente, enquanto ossada, se comunicar. Foi assim que eu compreendi que o divino, era a única pessoa nesse lugar, de forma absoluta, relativa, específica e geral, que ali esteve a entrar. Não havia mais ninguém lá. E os ecos que eu estava a escutar era o tanto, sim, o tanto de prece, oração, que nós, enquanto pessoas, costumávamos a enviar quando assim a gente viesse a desejar. Mas ali eu não vi nenhum tipo de prece, oração, ladainha, sei lá, penetrar. Eu achei tão estranho mesmo. A gente muitas vezes gritar, e ali apenas ecoar como se houvesse uma barreira que a gente não conseguisse mesmo ultrapassar.
O divino então esteve a me falar que a gente mesmo é que tinha que a nossa ossada escutar. A ele caberia apenas respeitar. E por mais que ele desejasse ajudar, não era da responsabilidade dele a obra nossa realizar, enquanto ossada de cunho particular. A carne ele poderia aliviar. Isso ele nunca esteve a negar. Cego esteve a enxergar, leproso a se curar, tuberculoso, aleijado. Tudo isso estava lá. Mas não vi nenhum osso a se levantar. E compreendi a dimensão daquilo que é, de fato, cada um pegar a sua cruz e carregar. Era alçada de cunho particular. Todo o nosso pesar nós teríamos que carregar. Os festejos, muitas vezes a gente nem sequer consegue lembrar. Porque a gritaria chega no nosso pesar. Nos festejos, pouco a gente costuma enviar. Mas quando é a dor, é grito, é tanto grito no lugar. Que o divino me disse para eu, de fato, aprender mesmo a me escutar, sem ter que a minha boca eu usar. Então eu aprendi, de fato, a usar a minha ossada, sim, conforme de fato o evangelho esteve a nos falar. E o homem de Nazaré escrevia, enquanto aquela multidão esteve a se aproximar para a mulher apedrejar. Aprendi a usar cada ossinho que Deus esteve a me dar para a obra dele aqui eu realizar. E em mim essa obra ficar. Eu não precisei, de fato, de tinteiro no lugar. Não. Deus me disse que eu tinha sangue o suficiente para derramar. Muito mais. Muito mais. Ele poderia me dar. Se eu soubesse esvaziar a minha casa de cunho particular, sem ter apego a nada nesse lugar. Por isso deixei todo o meu sangue para lá. Nem sequer estive a considerar o que o sangue esteve a me dar, enquanto vida particular. Mas isso não quer dizer não cuidar de cada gotinha de sangue que caía naquele lugar. Era da minha responsabilidade preservar vida particular. Para nada aqui ficar. Quando de fato eu aprendi da importância de se ouvir, eu pude cada grito de criancinha ouvir. E decidi que era bom para mim viver assim.
em função daquilo que eu escolhi como fonte de vida para mim. Então o livro eu escrevi daquele jeitinho ali. Daquele jeitinho ali. E registrei conforme Deus esteve a me pedir. Sem prejuízo. Sem prejuízo para mim. Depois disso, eu fui de fato dividir. Sim, sim. O divino sempre me disse que era importante a gente não ter medo de dividir as conquistas aqui. Então, fiquei a imaginar mesmo o melhor momento disso se dar. O divino me disse que era preciso enxergar cada coisa em cada lugar e saber separar em tempo e espaço. Isso quer dizer saber datar. Não basta só você saber usar a alçada para uma história contar. Você precisa saber, de fato, datar. Naquele tempo e naquele lugar, de uma maneira em que você venha considerar o presente e o futuro que vai entrar. Assim vivo, o passado sempre vai estar. E olha que você, de fato, pegar tempo para medir e pesar não é uma coisa simples de se realizar. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Porque você precisa, de fato, se encaixar dentro do universo que ali está. Sabendo, de fato, que a água pode passar e a água ela pode, de fato, evaporar e voltar para o mesmo lugar. Sem se esquecer que sólida a água também pode ficar. Então, eu fui, de fato, vivenciar as fases da água, líquida, sólida e gasosa, conforme o divino esteve, de fato, a me solicitar ser água viva no lugar. Assim, no presente, eu poderia estar, no passado eu trabalhar e no futuro eu me apresentar. E fiz isso, é verdade que com muito pesar, porque você caminhar no presente, sabendo que o passado é algo que não é fácil da gente, de fato, trabalhar e conseguir o futuro, você, de fato, encarar, sem desconsiderar que é aquele passado que está a mostrar o futuro que você, de fato, terá. Não dá para você ficar sendo nuvem no lugar, correndo aqui, correndo acolá, sem de fato o processo você vivenciar. Não quis ser de fato cortina de fumaça no lugar. Então me lembrei que a água também pode queimar e o fogo se purificar. E mais uma vez o divino me disse para eu realizar conforme eu estava a enxergar.
ser fogo purificador, saber de fato buscar cada coisa no seu lugar para a tabela periódica eu formar, considerando as possibilidades da gente mudar, se há conveniência assim nos solicitar. Assim eu fui trabalhar, sabendo de fato juntar, separar, juntar, separar, juntar, separar, para poder aqui de fato a história contar de uma maneira em que a gente pudesse se encaixar, como criança costuma de fato realizar. Assim eu pude de fato ser pé de joá, pé de joá, sem de fato a minha pureza, sem a minha pureza eu desconsiderar, por ser criancinha no lugar. E dentro daquele universo todo, eu fui, de fato, brincar, vendo bola de sabão aqui, bola de sabão acolá, bola de sabão a juntar, a separar. Num universo lindo, lindo, lindo que Deus me deu o direito de atravessar. Mas água a gente sabe. Água pode de fato queimar, feito sarça, a gente não saber de fato lidar. Porque grama verde qualquer um pode plantar. Difícil mesmo é a gente saber separar, conforme o Evangelho esteve a nos falar. Aquilo que de fato é preciso tirar no celeiro, colocar, e aquilo que precisa, feito feixe, amarrar para depois queimar. Depois que eu, de fato, fui assim realizar, o divino esteve a me solicitar, sim, algo de cunho bem peculiar. Ele me disse que eu me desse o direito da minha arcada dentária analisar, considerando, de fato, a possibilidade da gente encontrar o tal do DNA. Fiquei a pensar mesmo em quantas gotas de sangue eu iria precisar para o DNA eu encontrar. Eu fiquei a pensar se eu iria encontrar o DNA no meu molar. Então peguei e comecei, de fato, a cortar. Sim, fogo no lugar. Sim, usando o meu molar. Era preciso, de fato, encontrar tudo aquilo que a ciência esteve a usar para cada coisa aqui se identificar como substantivo no lugar. Olha, que eu desejei muito toda aquela estrutura encontrar. Aí depois de muito trabalhar, Deus esteve a me falar para o molar eu descartar, que eu fosse de fato buscar um outro dente para usar. Eu fiquei pensando, sim, como é bom ser criança no lugar. Quando a gente perde de fato os dentes em uma trave, ali começa a se apresentar. Aí eu cheguei, peguei os dois dentes e fui de fato juntar e separar, juntar
e separar. E uma cortina de fogo ali. Eu comecei, de fato, a usar, para ver se eu conseguia, de fato, traçar o tal do DNA. Puxa, até a minha mão esteve a queimar, de tanto eu tentar. Deus então me disse, é bom, de fato, toda arcada dentária você usar. Pegue todos os dentes e vamos queimar. Puxa vida, eu fiquei a pensar no quanto seria difícil, de fato, eu me olhar sem nenhum dente, sim, e me lembrar de ditado popular, banguela eu ficar. Mas Deus é Deus, e todos os meus dentes eu estive a arrancar. Ah, fogueira ali, eu estive, de fato, a preparar. E a caldeira de Nabucodonosor eu fui usar. E coloquei toda a minha arcada dentária lá. Fato mesmo é que eu não vi o tal do DNA. Mas vi uma mulher se aproximar e me falar. Se eu fosse você, eu iria analisar aquilo que é de cunho bem particular. A fábrica que você esteve a usar para o seu sangue você renovar, já que o seu sangue podre você resolveu, de fato, doar, descartar, sei lá. Eu então fiquei pensando mesmo que isso poderia me dar um trabalho e tanto no lugar. Mas Deus me disse, o tempo estará a passar. Por que o tempo você não usar? Aprenda de fato a calcular as horas. E se assim você realizar, você vai ter tempo o suficiente para na medula você entrar e buscar, de fato, a fábrica peculiar. Fiquei pensando nos ossos da costela, cada um, medir e pesar, saber a importância de cada um no lugar. E comecei a me lembrar do que a Bíblia costuma nos falar sobre a costela de Adão, o pedaço que Deus esteve a tirar para Eva ali se formar. Eu então disse, é preciso então separar as duas casas no lugar. Sim, os dois universos, eu preciso de fato pesar nas condições que Deus está a me mostrar. Peguei o universo que mais esteve a me encantar. Bolinhas de sabão ali. Pareciam de fato brotar. E de repente, aquilo tudo parecia queimar. Eu poderia de fato falar, parecia de fato aqueles gominhos de laranja, de cunho assim bem particular, vivos no lugar. Eu fiquei o tempo todo ali parada a admirar. Aquelas gotículas, os gominhos de laranja ali. Muitas vezes pareciam quebrar, mas era vida. Era a vida ali a se multiplicar. Mas Deus me disse, é preciso de fato o outro lado você enxergar.
Eu nunca pensei que um pé de laranja lima pudesse tanto me encantar. E pude compreender a beleza daquilo que Deus esteve a criar. As cores poderiam, de fato, até se juntar, se aproximar, mas nunca, nunca, nunca iriam, de fato, se misturar. Feito massa de bolo no lugar. Não. Você podia, de fato, ali separar e pegar, de fato, aquilo que era tão, tão perfeito. Sim, e nomear. Dar nome à coisa. Sem, de fato, sigla nenhuma você usar. Eu disse para Deus Santo, eu vou disso me alimentar. Eu preciso, de fato, buscar algo que a minha ossada pode identificar. Então Deus me disse, é bom triturar. É bom triturar que você vai precisar. Prepare o antídoto e vai saber, de fato, o momento certo de aplicar. Puxa vida, eu disse, meu Deus, nisso eu não estava a pensar, mas Deus me disse, prepare o antídoto, porque você vai precisar. E muito do antídoto ofertar. Então fui preparar. Não dava para você desconsiderar conselho familiar. A família toda estava lá a me falar. Mãe, é mãe, aqui e acolá. Portanto, mantenha o antídoto pronto. É, no coração da pedra angular. Vai saber a hora certa de usar. Eu fiquei pensando mesmo, qual é a utilidade da gente criar sigla aqui, sigla acolá, é sigla, sigla, sigla. E a gente entulhar a mente de coisas que a nossa própria superficialidade costuma apagar. Porque já já a gente costuma uma outra sigla usar e é só entulho, lixo, lixo para nos prejudicar. Assim o nosso cérebro, ele vai de fato buscar meios de nos ajudar, ao menos para a nossa carne curar, mas é tanto entulho, é tanto entulho, é tanto entulho, que até a corrente sanguínea costuma de fato, sabe, procurar, vai fazer a leitura do osso para ver se consegue encontrar a cura que a nossa carne está a precisar, mas é entulho demais nesse lugar. É tanto entulho, que até a mente começa a falhar. E a gente não consegue, de fato, sequer essa hipótese levantar. É preciso, de fato, enxugar o currículo escolar. A criança, ela precisa enxergar os elementos que estão no lugar. Para ela mesma uma história contar,
sem ter que de fato usar o disco, para o disco não se prejudicar, porque os sentidos ela vai saber trabalhar e aqui mesmo ela deixar. O disco ela vai saber usar no momento que ela mais precisar. Assim, se de fato um elemento lhe visitar que não faz parte do lugar, o próprio corpo pode eliminar ou mandar sinais. Mas a gente diz que é preciso cada vez mais aumentar aquilo que a criança precisa realizar. E maldita a hora que a gente resolveu, de fato, transformar a vida, a nossa vida, de cunho particular, nisso que não tem nem como conceituar. Porque até na hora da gente, de fato, extravasar. Sim, sabe como é que é? Num show, quando a gente, de fato, a gente está, de fato, a se trancar num universo muito difícil da gente, de fato, deixar. Não existe mais nada, além da gente, de fato, se encaixar numa tela de um celular. Fica difícil mesmo. Fica difícil mesmo o corpo buscar os elementos do que está a se passar para nos dizer exatamente as queixas que a gente precisa de fato. Ó, relatar. É por isso que o prejuízo é muito maior do que aquilo que a gente está a imaginar. Já que o corpo está usando essa palavra, que há muito tempo, de fato, na faculdade eu estive, de fato, a falar. Que o corpo está a somatizar, esquecendo, de fato, as outras operações. Sim, o corpo realizar. Então, só está somatizando, e ali se espalhando. Olha, e uma sujeira e tanta, o corpo está, de fato, acumulando. Nós temos noção daquilo que eu estou falando? É por isso que eu digo, o nosso pulmão pode estar até queimando. E o prejuízo, o corpo está, com toda certeza, calculando. E dentro do nosso próprio corpo está, de fato, jogando. Muito mais do que aquilo que a gente está imaginando. Eu estive, de fato, informando, é verdade. E tudo registrando. Nós é que não estivemos notando. Infelizmente, a coisa só esteve piorando. Assim, eu estive avançando e muito mais eu estive realizando. Mas estive compartilhando. Eu estive compartilhando tudo aquilo que eu estive, de fato, conquistando. Assim sendo, o nosso mundo, quer dizer, o meu mundo, seja você, apenas você, nada além de você, eu e eu. O nosso mundo a gente esteve, de fato, conquistando.
Por isso a minha usada, eu estou usando, era para de fato eu estar descansando. Mas como a gente de fato parece, sabe como é a bandeira? A gente esteve hasteando, então a minha alçada eu estive buscando e é com ela que aqui eu estou de fato trabalhando, porque o corpo está reclamando. Obrigada. Eu sigo trabalhando e muito vasculhando. Com toda certeza. O livro eu já estive de fato. Devo avisar. Já estive preparando, mas ainda não estive de fato digitando. Isso não. Estou preservando. Minha vida eu estou preservando. Por isso que eu faço questão de avisar. Não será fácil, de fato, a gente encarar aquilo que a nossa miséria esteve a realizar. Prejuízo de todo lugar. Bom dia.